paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Acessibilidade em Ação. Começamos, mais um programa. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, a todos aqueles que têm enviado e-mail com as suas perguntas, com as suas experiências, tem sido uma grande bênção para nós. E hoje nós temos também um motivo especial no dia de hoje, no programa de hoje. Nós gostaríamos de parabenizar a nossa irmã Nair. A nossa irmã Nair é lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela está completando 99 anos. Uma verdadeira serva de Deus que tem sido um exemplo de fé para os seus familiares e para aqueles que têm dado assistência. E que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Nair. A família está tão feliz e nos enviou um vídeo. Vamos assistir este vídeo? A paz do Senhor Jesus, irmã. Essa aqui é a nossa irmã Nair, que hoje está completando 99 anos e é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Estamos aqui com a família ECM, com a família dela e glorificamos ao Senhor por mais um ano de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus, que maravilha vermos esta família ali, unida ali, servos do Senhor, uma bênção, uma verdadeira bênção. Agora nós temos aqui conosco hoje duas irmãs. Irmãs são nossas convidadas, irmã Nilda e irmã Mari. Elas estão aqui conosco, a paz do Senhor, irmã Nilda. Paz do Senhor, Leonice, alegria estar aqui. Amém. A paz do Senhor, irmã Mari. A paz do Senhor, irmã Leonice, um prazer estar aqui com vocês. A nossa irmã Nilda, ela é cega. Ela adquiriu, com o tempo, essa cegueira. E a irmã Nilda hoje está aqui para nos contar um pouco da sua história. Irmã Nilda, quer nos contar a sua história da sua vida? Pode ficar à vontade, viu? Amém, irmã Leonice. Eu adquiri a deficiência há 8 anos, fiz tratamento, mas fiz algumas cirurgias, mas não deu o resultado que nós esperávamos. Mas vivi a minha vida, uma parte da minha vida normal, servindo ao Senhor, realizando essa obra maravilhosa. E quando eu me vi, nessa situação da cegueira, foi um momento muito difícil, é um momento do luto e das incertezas de saber o que fazer agora. E agora, o que fazer? E ali no convívio com a família também, imagino, também não foi o convívio ali, Foi uma fase um pouco difícil, irmã Nilda? Sim, quando uma família recebe o diagnóstico de algum transtorno, de uma síndrome, de uma criança que nasceu cega ou vai ficar cega com o decorrer do tempo, não é só a pessoa que vive o luto, como eu que recebi nesse diagnóstico, não tem jeito mais. Então não é só a pessoa que vive o luto, a família vive o luto. Uhum. Então é muito importante a igreja acolher a família, que a família sofre com isso. Então todos nós sofremos. Então, essa importância da família ser acolhida na igreja é muito importante, porque no nosso meio, os nossos idosos estão ficando cegos, os nossos idosos estão perdendo a audição, sim, tem jovens... Processo, é um processo. Que está ocorrendo, sim. Então, o que acontece? Tem pessoas novas, perdendo a visão, e muitas vezes, quando a gente começa a perder a visão, a gente sente vergonha. A tendência nossa é se isolar. As pessoas se isolam. Sim, é bem Foi assim. A sensação que você, que você teve. E você já participava ali da igreja, já trabalhava? Sim, eu tinha minhas atividades, professora, grupo de intercessão e várias outras atividades. Amo limpar a igreja, cuidar da casa do Senhor, Uhum. E isso aí me trouxe assim, meu Deus, e agora? Eu tive até uma experiência de uma vez o responsável do grupo falou assim, logo no início, irmã, reuniu o grupo, falou assim, irmã,
você não precisa limpar a igreja. E eu fiquei muito triste, eu fui para casa, orei ao Senhor, falei, Senhor, e agora? Eu não vou poder nem limpar a tua casa por causa da minha condição. Ele quis ali lhe agradar pela forma, né? Sim. Pela sua condição, ele quis falar dessa forma, não foi nem para machucar. Não, né? De forma nenhuma. Foi de poupar um pouquinho, né? Sua saúde. É porque as pessoas, eles nos olham assim com aquele negócio, o capacitismo, acho que a gente é deficiente e a gente não consegue fazer as coisas, mas a igreja precisa aprender isso, aí nós precisamos aprender isso, porque a pessoa com deficiente, se ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, se ela estiver disposta a realizar a obra. Então, como você me perguntou, esse irmão, né, nesse dia eu orei ao Senhor, eu clamei e falei assim, Senhor, eu quero trabalhar, eu sou a mesma pessoa, não mudei, eu só estou com uma condição, uma limitação, né? Nesse dia eu limpei a igreja, fui lá, limpei o banco, e no culto à noite, essa experiência é maravilhosa, eu sempre conto essa experiência, Sim. Porque ela me toca muito e isso incentiva os irmãos a entender que a deficiência não é condição, é uma condição, mas que você, com a ajuda dos irmãos da igreja, você pode fazer. Então eu limpei, nesse culto à noite o Senhor falou muito ao meu coração. É como se o som, o tempo tivesse parado ali, eu ouvia só os irmãos glorificando o Senhor. E eu ouvi uma voz que falava assim comigo, eles estão glorificando o meu nome no banco que você limpou. E isso aí me impulsionou. Deus, né? Sabe, irmã Nilda, muitas vezes, né, até são condições que são permitidas para que nós possamos, né, dar um alerta, assim, fortalecer a nossa fé, não é? Então, continue. E daí, foi neste culto, você teve essa experiência. Sim, essa experiência me marcou muito, porque eu entendi, o Senhor me fez entender que a minha limitação, né, a minha condição que eu tenho, não tinha impedimento para que eu realizasse a obra, eu limpasse a casa do Senhor, Sim. Eu fosse uma professora, né? E hoje o Senhor eu tenho tudo. Glória a Deus. Eu tenho tudo, né? Hoje eu estou na razão, eu vou contar uma coisa aqui muito interessante. Na razão, quando eu voltei para BH, porque eu fiquei 8 anos em Florianópolis, né? O Senhor me levou, o Senhor me preparou ali, conheci irmãos maravilhosos que me cuidou de mim, que me deu assistência. Irmã Nilda, inclusive a Mari, né? Você falou que conheceu ela lá, não foi? Foi. E até hoje está aí, não é? Com a irmã Nilda aí acompanhando. É uma grande bênção. Né, tia? Sim, algo foi preparado para o Senhor mesmo, né? Então, o que acontece? Aí eu voltei para BH, tem 6 meses que estou em BH, e quando o pastor lá de Florianópolis colocou diante do Senhor, o Senhor deu uma palavra para ele, vai e se apresenta ao sacerdote. Eu fui, conversei com o pastor lá, o pastor ainda falou assim, olha, eu nunca tive uma ovelha cega, né? Aí ele me perguntou assim, como que eu vou fazer com a irmã Nilda, né? Que se a irmã Nilda não enxerga. Foi bem isso, né? Aí ele me perguntou assim, mas qual classe que a irmã identifica? Aí eu, na minha razão, falei assim, o pastor, na minha condição, ainda falei assim, qual a minha condição? A melhor classe seria o adolescente, que lá em Florianópolis eu estava com um adolescente. Então eu gostaria de continuar. Amém, então nós vamos orar ao Senhor. E se passaram 3 meses. Quando o pastor me chamou, o pastor falou assim, irmã, o Senhor mostrou que você vai ser professora das criancinhas, da classe de 3 a 7 anos. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Dos bebês. Não, das crianças que saem dos bebês e entram de 3 a 7, né? Isso. Eu falei assim, meu Deus, na minha razão, nós estamos aprendendo muito sobre a razão e fé, né? Então, na minha razão, eu falei assim, jamais eu teria condições de ser professora dessa classe. Mas o Senhor tem, assim, me surpreendido muito, porque, meu Deus, as experiências que o Senhor tem me dado nessa classe, do alcance, as estratégias que o Espírito Santo tem me revelado para tratar com essas crianças, tem sido maravilhoso. Então, aí que cada dia a gente vai aprendendo que a obra do Senhor, você sendo vidente, que é as pessoas que enxergam, né? Sim. E você tendo uma condição, uma deficiência, na obra do Senhor não existe isso. Nosso olhar barreiras, né? Não há barreiras. Nosso olhar tem que ser isso. Porque às vezes as pessoas nos olham,
coitada. Não existe coitado. Existe aqueles que querem e que amam a obra e que querem realizar. E irmã Nilda, ali na sua instrumentalidade ali, como professora, você precisa de um apoio de alguma outra professora que esteja ali no dia que você vai dar aula? Sim, a gente sempre precisa, né, de um apoio, de ajudar ali, de conduzir algumas coisinhas. Isso é importante também, a gente entender que mesmo com a nossa condição, a gente sempre vai precisar de alguém nos ajudando, né, nos auxiliando, é o corpo. Né? E eu queria até falar, né, a questão à vontade. da deficiência, porque a deficiência a deficiência visual é algo que é invisível no meio da igreja. Eu gostaria até de enfatizar isso para que os irmãos, a igreja esteja atenta. Porque a deficiência, o transtorno, o autismo, a igreja consegue identificar, né? Há uma criança que tem o síndrome de Down, a igreja consegue identificar. Outras deficiências, né? Motora. Então, a igreja consegue identificar, mas a deficiência visual, às vezes, é complicada, a pessoa a igreja vê que aquele irmão está com alguma deficiência, né, visual, porque, como eu falei no começo, ele começa a se retrair, sentir vergonha, às vezes o irmão passa perto dele, cumprimenta, ele não enxerga, às vezes o irmão acha que ele já está, né, não, a igreja tem que ter esse olhar, olha irmão, o que está acontecendo, está tudo bem, né, nossos idosos também, que às vezes começa a perder a visão. Perde a visão, né? Com a idade. Isso, né? Então a igreja tem que estar atenta a isso. Eu vi, irmã Nilda, no seminário que aconteceu, né, aqui em Domingo Martins, eu vi a irmã Nilda ali, tinha uma maquete ali de uma casa. E eu vi a irmã Nilda montando ali a igreja, colocando os bancos. Como é, irmã Nilda, que você tem tanta facilidade de fazer no tato? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa sensação de enxergar ali no tato, né, com os objetos. Sim, como eu já tenho uma memória visual, né, então eu conheço o templo, na realidade aquela casa era um templo. Era um templo, né? Uma simulação. 2 andares, né? Era de 2 andares. Não, era o templo. Tinha a casa do lado, porque muitas vezes os irmãos, eles conhecem a sua casa, os cegos que são de nascença, né? Mas eles não têm noção do todo. Então, o mundo 3D que você está entrando agora, né? De conhecer pelo tato com as mãos, então aquela casa ali foi feita para isso, que o irmão, ele teria noção, o que é um elevador, como é que é a casa, como é que é a visão espacial com as mãos. Eu achei maravilhoso aquela... E a tia Nilda ajudou a montar ali também, porque ela tem a casa dela, sabe? E do lado, aí tinha um templo, que é onde a tia Nilda agora quer entrar, né, tia? Sim. Que a tia Nilda tem a memória visual. Sim. Do passado. Como eu tenho a memória visual, e me deram ali o tempo para mim, porque estava todo mundo trabalhando, montando, né? Sim. Então foi a oportunidade que eu tive, e eu senti uma alegria, mesmo já sabendo como que é o templo, nossos templos, né? Eu senti uma alegria muito grande em pegar aqueles banquinhos, o púlpito, o bonequinho ali representando o pastor. Então ali, na minha memória visual, eu consegui montar os lugares certinhos, os bancos paralelos, alinhar os banquinhos. Foi uma experiência única, né? O tato nos ajuda muito. Na realidade, os nossos olhos, eles passam-se às nossas mãos. Amém. Uma bênção maravilhosa. Emmanuel, também vou aproveitar. Nós temos aqui os irmãos já ouviram e já estão, né, sendo avisados que nós temos as nossas diretrizes, né, estão sendo vendidas na livraria do Instituto Bíblico, né, e também tem algum material no nosso site que pode ser baixado. E nós temos aqui altas habilidades, superdotação, oficinas de acessibilidade, assistência ao TDAH, assistência ao surdo cego, né, que nós temos como os irmãos orientando como deve tratar, não é, a pessoa com cegueira, acolhendo os idosos na igreja e altas habilidades de superdotação. A irmã Nilda tem alguma coisa, irmã Nilda, assim, alguma orientação que eu falo assim, alguma mensagem para deixar para
para os irmãos que estão nessa condição, que perderam a visão, né, conforme ocorreu com você. Você tem alguma mensagem para falar para esses irmãos? Encorajamento, né? Sim, a gente sempre tem, né? A minha experiência foi essa de me perguntar, né? E agora? De me dispor, de levantar a cabeça, porque a tendência nossa é sempre querer se isolar. Que os irmãos que estão passando por isso, que muitos irmãos estão passando por isso, né? Muitos estão se isolando, os irmãos não se isolarem, os irmãos levantarem a cabeça, buscar o Senhor, que o Senhor, Ele que vai dirigir, vai orientar. Se o irmão tem atividade, se o irmão não tem, que tem desejo, ele vai ser usado, você vai ser usado da mesma forma. Basta você se dispor, porque a deficiência visual não é barreira para nós deixarmos de participarmos, de irmos ao culto. E é importante também deixar uma mensagem para a igreja: abrace, acolhe, o ministério, abrace, acolhe. Isso é muito importante, esse carinho dos irmãos, o abraço dos irmãos é muito importante para aqueles que estão passando por essa dificuldade e muitos outros, né? Porque a deficiência visual está crescendo muito, e muitos irmãos perdendo a visão, as pessoas, né? Então, que os irmãos estejam buscando o Senhor, não desanimando, não sentindo tristeza, sempre pedindo oração, né, o apoio dos irmãos, grupo de assistência, é muito importante isso. Glória a Deus. Manilda, queremos agradecer, viu, sua presença aqui conosco, com essas palavras maravilhosas de fortalecimento, né, irmã Mari também, um prazer tê-las aqui conosco. Amém. Viu? E que essas palavras, né, sirvam de testemunho e de exemplo para nós que estamos ali, os nossos irmãos que precisam de apoio. Então, assim, nós estamos terminando nosso programa e eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até este momento e até o próximo programa. A paz do Senhor.